Olá, galera do bem. Com a colaboração da Camila, da Luana, do Xandão, a gente está começando mais um programa demaistv.com.br. Hoje, claro que o assunto é polêmico, né? Hoje nós vamos falar sobre os reptilianos. Eles são maus? Não são maus? Como que... Olha, sabe quem está aqui comigo? Chico Penteado. Sabe muito a respeito. Ele fez 2 livros, né? 2 livros. Um em 2010 que chama-se Conversando com os Reptilianos. E o Conversando com os Extraterrestres, em parceria com a Cássia Faria. E está disponibilizado onde esses livros? Bom, os 2 estão por demanda num lugar que se chama AG Books. Você pode encomendar e receber impresso. Se for sua vontade, você não quer comprar o livro, o Conversando com os Reptilianos está disponibilizado em PDF gratuito na internet. É só colocar Conversando com os Reptilianos, PDF, baixar, você vai encontrar. Existem vários, eu coloquei em vários sites, existem em sites de ufologia, num próprio local de hospedagem meu. Então, entendeu? Como que faz? Que eu vou baixar hoje. 2 opções. Ou você baixa gratuitamente a gente quer o gratuitamente, né? Escreve Conversando com os Reptilianos, PDF, baixar. Né? Pronto. Quem quiser comprar o livro, tem gente que não gosta de livro em PDF, pode comprar na AG Books. AG Books. Eles têm lá, Conversando com os Reptilianos, vem o livro impresso. É por encomenda, você paga o livro, é totalmente seguro. Dentro de 1 semana ou 2, o livro chega impresso na sua casa. Ok. O Chico Penteado também é professor de inglês, escritor, óbvio, a gente já falou. E sabe muito sobre os reptilianos. Obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite. Agora vamos lá. Quem são os reptilianos? Quem são? Isso é um grande mistério. Existem 2 hipóteses. A hipótese extraterrestre e a hipótese terrestre. Tá? Existe um livro chamado Dossiê Lacerta, onde uma criatura reptiliana, eu praticamente considero esse dossiê duvidoso. Ela diria que os reptilianos são uma evolução do dinossauro que desenvolveu inteligência de algum tipo de dinossauro, tipo o Velociraptor. O Velociraptor ele era um dinossauro que vivia em grupos. Porque eles são parecidos, é isso? Tem cara de dinossauro. Eles são assim, né? Praticamente é um dinossauro bípede. Um lagartão, assim. Um lagartão. Geralmente o reptiliano é sarado, alto. Tem rabo, tem escama, tem garra, tem tudo de um lagarto, só que tem a forma humanoide, que a gente chama de forma bipedal, né? Tem 2 pés, 2 braços, né? Não é um lagarto no chão. Mas tem a forma de um lagarto com inteligência. Pois é. Assim como o ser humano é um animal mamífero, de pelo, né? Que lembra vagamente, muito vagamente, os símios, o reptiliano lembra muito o lagarto, a iguana, o tuiuiu, entendeu? A cobra, os animais répteis da Terra. E a Lacerta dizia que os reptilianos seriam a evolução inteligente dessas criaturas extintas, que teriam sido extintas propositalmente e que a Terra teria sido roubada deles. Entendi. Então eles teriam muita raiva do ser humano por considerar o ser humano um invasor, um parasita oportunista. Entendi. Isso é a hipótese de Lacerta. Agora, existe a segunda hipótese, que eu acho mais provável, é a hipótese extraterrestre. De que num outro planeta, lagartos desse outro planeta, seguindo a sequência darwiniana da evolução, desenvolveram a inteligência antes do mamífero e dominaram aquele planeta e criaram uma vida inteligente ali, né? Essa vida inteligente seria uma vida inteligente réptil que se desenvolveu num outro mundo, que para mim faz mais sentido. Entendi. Agora, ô Chico, por que você se encantou com os reptilianos e se aprofundou na pesquisa? Olha, não fui eu que bem me encantei. Eu nunca dei muita bola para esse assunto de reptiliano. Eu comecei há muitos anos atrás, em 2004, mais ou menos, a trabalhar com ufologia amadoramente, né? Amadoristicamente, não como ufólogo de carteirinha. Mas, assim, eu fazia minhas vigílias ufológicas com uma senhora chamada Roseli Vaz de Lima, que era uma veterana já. Ela tinha
aprendido com o Arismares Baraldi Dias. Ela já era... Ela desde 1992 estava nessa estrada. E quando eu comecei a frequentar São Pedro, ela me convidou e a gente começou a fazer vigílias, um pequeno grupo, e eu comecei a ter experiências, né? Experiências ufológicas minhas, né? Ver UFO, ver luzes, ver coisas, até chegar... Você viu várias vezes? Vi. Você viu só a nave ou você viu o ET? Aí é o X da questão. Mais ou menos em 2006, lá pelo segundo ano disso daí, eu comecei a ter encontros com seres, entendeu? Como foi um primeiro encontro? Você pode falar? Posso, lógico, tá no livro, tá? O livro conta isso basicamente, mas para dar um gostinho do livro, a minha primeira vez foi com seres greys, aqueles cabeçudões que todo mundo conhece, olhudo, né? Meio cinzento. Assim. Cinzentão, né? Parece um durepoxi com... Né? Eles têm mesmo essa cor de durepoxi, é engraçado. E a consistência de pele de durepoxi é muito estranho, parece que é um bonequinho de massa, de pasta americana cinza. E eles entraram no meu quarto à noite, vindo de uma vigília, e falaram assim que era um exame médico, entendeu? Isso contém mais detalhes. Mas onde você viu a primeira vez? Onde você estava? E por onde? No quarto, assim, existe uma coisa em ufologia que a gente chama de visitação noturna. Muito ao contrário do que as pessoas leigas pensam, entendeu? A maior parte dos encontros com o ET acontece na casa da, vamos dizer, vítima humana. Por exemplo, eles preferem seguir as pessoas e abordar em casa durante o sono, do que pegar no mato ou do que pegar na rua. Então eu não me lembro jamais de ter visto um ET no mato, exceto um encontro que eu tive de uma aparição que eu chamei de Shem, que era uma criatura luminosa na mata, mas que ficou a longa distância, e que é a capa do livro. A capa do livro é a tal da Shem. Mas, assim, o meu primeiro encontro, de fato, a curta distância, foi no quarto. Eu estava na casa em São Pedro, e a prima Monique estava nos Estados Unidos, dormi no quarto dela. De repente, eu senti uma coisa esquisita, uma sensação de levitação, não conseguia abrir os olhos, estava dormindo, né? E quando eu acordei no dia seguinte, eu caí da cama me debatendo e gritando, né? E eu que já tinha experiência de ufologia, eu falei assim, nesse mato sai cachorro. Bom, fomos fazer umas hipnoses e deu que eu tinha sido visitado por 3 greys. Os 3 greys, eles me assustaram muito, porque eles têm uma capacidade, os ETs, não só os greys, mas os ETs de uma forma geral, têm uma tecnologia muito semelhante entre si, e eles têm um domínio total da física, da matéria. Então eles conseguem atravessar a parede, que nem fantasma. Então eles entraram pelo banheiro, e isso é muito relatado na ufologia, né? A Barry Andreasson foi a primeira que falou disso em 69, que os ETs passaram pela porta fechada. E que isso é uma das coisas mais aterrorizantes que pode acontecer. E aí nessa hora eu já comecei a gritar. O Grey chefe, né? Tinha 2 armados e um com uma valise. Ele falou assim, eles estavam com uma roupa preta, com uma faixa, e tem aquelas mãos de galinha, que isso eu nunca vou esquecer, as mãos de galinha, com dedos longos e aquelas unhinhas de galinha. Lembra muito uma pata de galinha. E ele olhou para mim e falou assim, você, sendo quem você é, fazendo o que você faz, seu comportamento é ridículo. Se recomponha. E o que quis dizer com isso? Que ele quis dizer que se eu era ufólogo, se eu tinha interesse na coisa, era inexplicável eu ficar com gritinho, com medinho. Ele falou assim, o que você está fazendo? Você está me decepcionando, se recomponha. Vamos falar que ele tinha razão, né? Ele tinha razão, ele tinha toda a razão. E ele falou assim, olha, se você não se comportar, não vai dar. Aí ele falou assim, quer saber uma coisa? Sonha que isso é um sonho. Eles têm uma vareta com uma ponta verde que tem uma série de usos, uma série de, vamos dizer, de poderes. E aquilo tinha uma ponta verde, quando ele aponta a ponta verde, eu caí no sono total e acordei no dia seguinte, imobilizado. É por isso que esse debate é um efeito retardado. Eu comecei a me rebater
a me debater caindo da cama na manhã seguinte, entendeu? Gritando, mas, sei lá, 5, 6 horas depois. Esse foi meu primeiro encontro com os Greys. Depois, na hipnose, a gente teve mais detalhes. Que ele fez um exame médico, que era para ver se eu tinha saúde, que ele disse que eu era de má fabricação, que isso significava que eu tinha maus genes, que eu não deveria procriar, porque ele achava que eu tinha maus genes, que no mundo dele só procria quem tem uma genética excelente. Né? Tudo bem? E depois... E ele falou assim que ele ia me preparar para uma outra coisa. A outra coisa seria o encontro com os reptilianos. Que já foi um encontro mais onírico, mais astral. Eu não saberia dizer, entendeu? Foi uma coisa mais difusa. Então os Greys têm a ver com os reptilianos? Tem. Os extraterrestres, é muito sabido que os Greys e os reptilianos têm muita associação. Seria mais ou menos uma associação comercial entre eles. Eu acredito que é de cunho comercial. Algumas pessoas falam que os Greys são escravos dos reptilianos. Eu não acredito nisso. Eu acho que os Greys e os reptilianos são 2 grandes reinos do espaço, grandes impérios, entendeu? E que existe, como existe, por exemplo, vamos supor, entre a China e os Estados Unidos, ou entre a Índia e os Estados Unidos, acordos de comércio, de mútua cooperação. E os Greys geralmente são grandes médicos. Por que eles são grandes médicos na Terra? Porque eles conseguem circular no planeta Terra com facilidade. Talvez a nossa gravidade, a nossa atmosfera não seja tão diferente da deles. E já os reptilianos não se sentem bem. Por isso que eu acho que eles não são terrestres. Porque os reptilianos não se sentem bem no planeta Terra. Eles não conseguem circular com facilidade na nossa atmosfera. Se eles fossem terrestres, eles iam achar tudo normal. Entendi. Por isso que eu considero o dossiê Lacerta falso. Eu não acredito. Entendi. Entendeu? Nós estamos conversando aqui com o Chico Penteado sobre o polêmico assunto dos ETs e hoje sobre os reptilianos. Lembrando que a gente está transmitindo também para a nossa galera do bem do Instagram e qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente está aqui, demaistv.com.br. Pode fazer que o Chico esclarece para você. Ô Chico, tem ufólogos que eu já entrevistei e que eles dizem que a maioria dos reptilianos são maus. Bom, eu nunca vi alguém falar que reptiliano é bom, tá? O reptiliano, ele é agressivo, entendeu? Agressivo como ele pega para fazer teste, põe agulha, essas coisas, como é que é? Olha, o que eu sei dos reptilianos é que eles têm uma natureza não afetuosa. Se você imaginar o lagarto, entendeu? Você teria um lagarto de estimação, quer dizer, o lagarto é um animal difícil de se relacionar. Ele é difícil de se relacionar entre si e difícil. Ele não é um gatinho, um cachorrinho. Não, mas existem essas iguanas, que são uns tipos de lagarto também, que são fofinhas. Não, são fofinhas, eles conseguem se relacionar, mas não é muito comum, né? Porque, na verdade, o reptiliano ele tem algumas características de um cérebro réptil. Então, por exemplo, ele desenvolveu a inteligência, mas ele é pobre de afetividade. Então, por exemplo, os reptilianos são duros. As pessoas que têm, vamos dizer, alma reptiliana, se a gente for dizer isso, aí vamos entrar num campo mais espiritual, de que algumas pessoas são reencarnações de reptilianos. Tem um jeitão duro, um jeitão frio, né? E os reptilianos não são realmente assim a espécie mais meiga do espaço, de jeito nenhum. Agora, o David Icke e o Alex Collier, que são famosíssimos. Falar deles agora. Pois é. São os grandes demonizadores dos reptilianos. Eles fizeram carreira. Né? Eles se especializaram em fazer sensacionalismo em cima de uma maldade, que ele coloca os reptilianos em tudo que é ruim. Então, o David Icke, por exemplo, ele é inglês, detesta a Rainha da Inglaterra. Então, ele fala, a Rainha da Inglaterra é uma rainha disfarçada de ser humano, canibal, que come coração de criancinha, num ritual satânico, e depois ela dá risada e despedaça a criancinha e dá para os outros membros da família real comer. Entendeu? E as pessoas acreditam nisso. Isso é balela. Na minha opinião, é. E tem uns que falam que eles comem gente, então eles não comem. Não, olha, se eles comeram gente, eu não acho que a Rainha da Inglaterra é uma reptiliana que come gente, entendeu? Eu acho que a Rainha da Inglaterra é uma mulher.
Certo. Agora, por exemplo, se alguns reptilianos se servem da carne humana, ou tem histórias que dizem que sim, tem histórias que dizem que não, certamente a gente nunca vai saber, porque quem foi devorado não estaria lá para contar a história. Existe uma moça, Arizona Wilder, que para mim é uma atriz contratada, tá, na minha opinião. Ela foi no David Icke, falou que ela era uma sacerdotisa paranormal, aprisionada pela rainha da Inglaterra. Para você ter uma ideia do que é um David Icke, né? Para participar de rituais onde a energia espiritual dela era usada enquanto a rainha devorava criancinhas e se transformava e voltava à sua forma reptiliana, que ela está transmutada, disfarçada, e falava assim: se você contar isso, eu te mato. Agora eu te pergunto, se a rainha da Inglaterra fosse esse monstro canibal e a Arizona Wilder fosse na TV falar isso, você acha que a rainha da Inglaterra ia deixar ela viver para contar a história? É estranho, né? Porque se ela fala assim, se você contar isso, eu te mato. Aí a mulher vai no David Icke, põe na televisão, exibe para milhões de pessoas e ainda fala assim, olha, ela ameaça de me matar. Acho que a rainha da Inglaterra, se ela fosse isso mesmo, ela não precisava ameaçar. Ela faz. É verdade. Ô Chico, dizem que existe uma linhagem reptiliana que comanda o planeta Terra. Peraí, você já fala. Nós vamos para um breakzinho rapidinho, não sai daí, tá? Que tá super interessante, a gente já volta. demaistv.com.br. Eu tô aqui com o Chico Penteado falando dos ETs, dos reptilianos, um monte de coisa para perguntar aqui, mas eu fiz uma pergunta para você, que se é verdade que existe essa linhagem dos reptilianos que tomam conta desse planeta Terra aqui. Bom, aí a gente vai entrar no segundo inimigo dos reptilianos, né, na Terra, é o Alex Collier. O Alex Collier, ele colocou que os reptilianos veem o ser humano como comida, né? Ele que difundiu muito essa história de que reptiliano come gente, e que os draco-reptilianos, que vinham da constelação de Draco, né, seriam alados, são seres alados. Aquele dragão medieval alado, aquele dragão medieval que tem asa, que São Jorge mata, seria uma representação de um draco-reptiliano. Então o Alex Collier, ele fala que os reptilianos não têm respeito nenhum para a humanidade, e que manipula a humanidade como um gado e que eles teriam interesse em de devorar a humanidade como jantar a humanidade. Entendeu? E esses seriam os draco-reptilianos. É claro que o Alex Collier, ele leva a má reputação dos reptilianos ao último grau, né? Para mim é incoerente pelo seguinte: porque não teriam atacado a Terra até hoje, né? Porque a Terra é protegida pela Confederação de Planetas. Existe uma espécie de Nações Unidas do espaço que se chama Confederação de Planetas, que impede... Comandada por quem? Comandada, acredita-se, eu acredito particularmente, pelos pleiadianos, por aqueles nórdicos loiros, aqueles ETs, aqueles ETs bonitões. A raça humana, ela é protegida. Ela não teria defesa nenhuma contra reptiliano ou qualquer outra coisa por si, né? Então são os pleiadianos e a Confederação de Planetas que segura, faz um escudo policial de naves policiais que protege a Terra e sistemas vivos. Existem muitos planetas que não têm condição de se defender como a Terra, que têm civilizações incipientes, civilizações jovens. A humanidade jamais conseguiria combater os reptilianos, entendeu? No Independence Day. Aquilo é ridículo. Entendi. Ô Chico, e quem eram os Anunnakis? Eles eram reptilianos? Ó? Aí a gente cai numa outra... São coisas assim, na internet, cada um que conta um conto acrescenta um ponto, né? Então, cada um que conta um... essas histórias vão se espalhando e elas vão se tornando verdade na cabeça das pessoas conforme elas vão rodando e as pessoas vão repetindo as mesmas histórias. O Zecharia Sitchin, que escreveu o 12º Planeta,
que é um pesquisador, ele era judeu, ele morava lá em Israel, ele foi para a Suméria, ele leu aquelas tabuletas, estudou a mitologia e chegou à conclusão, né, na linha do Erich von Däniken, dos deuses astronautas, que os Anunnakis teriam construído a humanidade, teriam construído mesmo, fabricado a humanidade, misturando seus genes superiores com o homem macaco terrestre, né, o Neandertal, né, para fazer um humano que seria intermediário entre eles e o homem macaco, e com uma inteligência até um certo ponto, inferior a deles, mas superior ao do Neandertal. E que, como diz a Bíblia, a sua imagem e semelhança. Né? Assim como está na Bíblia cristã, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, os Anunnakis eram a imagem superior do homem. Né? Então, eu discordo que fossem reptilianos, porque senão a gente seria escamoso. Entendi. Né? Ô Chico, os reptilianos, eles podem se disfarçar a ponto de estar entre a gente aqui, na humanidade? Podem, porque os Como que a gente faz para saber? Bom, aí a gente vai entrar numa coisa muito difícil. Os reptilianos e os outros extraterrestres, os Greys, todos eles, podem usar hologramas, entendeu? E se passar por uma pessoa, entendeu? Às vezes esse holograma falha e você olha para a pessoa e vê uma outra coisa. Já me aconteceu pessoalmente de eu ver uma mulher, ela estava conversando comigo e quando eu olhei para ela, eu pisquei e vi totalmente reptiliana, com cara de dinossauro total. E ela estava conversando comigo e eu vi aquilo e eu continuei a conversa como se nada tivesse acontecendo. Falei assim, acho que ela não tinha intenção de se revelar, ou tinha, e se revelou para mim. Né? Então essa possibilidade existe. Eu não sei se eles podem ficar nessa forma direto, como o David Icke coloca, que o reptiliano poderia ficar permanentemente se passando por humano, como ele coloca a rainha da Inglaterra, ele coloca que todas as pessoas nobres e ricas do mundo, os Rothschilds, os Rockefellers, etc., até o Barack Obama seria reptiliano, seria na verdade uma micareta, eles estariam todos fingindo que são humanos e seriam todos reptilianos. Eu acho isso um grande exagero, entendeu? Eu acho isso um grande exagero. Eu acho um grande exagero porque os reptilianos, se eles tivessem esse poder de influência, a Confederação de Planetas não seria nada. Seria uma bobagem. E, em segundo lugar, se eles pudessem fazer isso, eles já chutavam o pau da barraca e já dominavam a Terra. Não precisaria nem se disfarçar. Então, na minha opinião, isso não é verdade. Mas eu acredito que pessoas podem, sim, serem reptilianos disfarçados. Isso é bastante comum, é bastante relatado. Eles entram... Eu sei de uma história de uma moça, por exemplo, foi a um congresso de ufologia, e um rapaz falou assim, te dou uma carona. E quando... como se fosse uma paquera, né? E ela que aceitou, foi meio... Né? E aí foi um pouco assanhada, sei lá, e aí ela acabou saindo com ele, e quando ele olhou para ela, estava no meio da estrada, e mostrou a cara dele, e falou assim, você sabe quem eu sou? Entendeu? Ela... Eu falei assim, agora você vai fazer tudo que eu mandar, você vai comigo. E ela saiu do carro e saiu correndo no meio da estrada, foi um rebu. Isso acontece. Acontece. E tem vários pesquisadores de ufologia que contam aqui nas entrevistas que existem casos, né, até de gravidez, né, de ETs com humanos. Então tem isso com os reptilianos? Não, existe uma coisa muito curiosa na ufologia, que a gente sabe que é possível hibridizar Grey com humano, reptiliano com humano, pleiadiano com humano. Por algum motivo, né, a molécula da vida, o DNA, parece ser universal. Porque os cientistas terráqueos, eles acreditam que não seria possível você, por exemplo, ter um filho com extraterrestre, mas a experiência prática da ufologia mostra que isso é frequente. Então parece que o tijolinho da vida, que é o DNA, se repete por todo o universo. Eu, particularmente, Chico Penteado, acredito profundamente
que o DNA é universal e a sequência evolutiva darwiniana é universal. Por exemplo, a vida começa no mar, nos peixes, nos crustáceos, nos peixes, nos trilobites, depois viram os répteis na terra, depois vêm as aves e os mamíferos. Essa sequência parece ser comum no espaço, né, do micro-organismo até o mamífero. Então, por exemplo, e às vezes a vida inteligente emana do réptil, às vezes ela sai de um animal peludo, tipo um felino, ou uma espécie de coati, um animal qualquer. Às vezes sai do macaco, às vezes sai, sabe lá do quê, né? De uma espécie de polvo, também pode ser. Existem esses seres que têm forma de polvo, que têm inteligência. Quer dizer, o animal, ele desenvolve inteligência para sobreviver melhor. Mas, às vezes, essa inteligência extrapola. E ele acaba construindo uma civilização, né? Isso pode ser não só em mamíferos, mas em outros tipos de criaturas. Inseto. O que a pessoa precisa fazer? Tem que ter algum comportamento diferente, alguma postura diferente para poder ter contato com algum extraterrestre? Seja ele de que raça for? Olha, sem querer faltar com a modéstia, eu acho que eu fiz o caminho certo. Tem que ir no mato, tem que ficar à noite, tem que fazer vigília ufológica, porque você está recebendo aquela energia, eles estão fazendo uma espécie de tratamento, preparando você para o contato. Não é uma coisa que acontece num dia, entendeu? É muito banho de lua. Eu acho que eu tenho umas 2.000 horas de vigília ufológica, entendeu? Até que no segundo, terceiro ano, de muitos fins de semana perdidos à toa, que a gente foi, sei lá, de 10 que eu vou, acontece alguma coisa, eu acabei tendo experiências mais profundas, fui conhecer os reptilianos e tudo mais. Mas não é assim uma coisa... As pessoas são imediatistas, né? Elas querem fazer em casa, no apartamento, elas não querem viajar para o mato. Não querem sair da cama, né? Quer que apareça ali, que entendeu? Tudo bem, fala assim, se eu lindo. Tem um mantra, posso fazer sentado? Não. Em primeiro lugar, o ambiente do extraterrestre é a mata. Por quê? Porque eles evitam as cidades por motivos de segurança. A energia tem a ver? Talvez a energia... Tem muita energia na mata, né? Talvez a energia da... Não é tanto a energia da mata. Eu acredito o seguinte. Eles têm muito medo de cair numa cidade. Se uma nave tiver uma avaria e cair numa cidade, eles são pegos por militares. Mas se eles caírem numa mata, eles são socorridos por outros. Sabe uma coisa que eu não consigo entender? Sim, pois não. Por que eles são pegos por militares se a tecnologia deles é tão maior, se eles são tão superiores, se eles tudo... E aí deixa... Né? Pelo mesmo motivo que o celular da gente dá pau, né? Quer dizer, se a nave cai, né? É uma energia muito grande, é uma máquina muito perigosa, entendeu? Eu já vi UFO de perto, ele solta faísca, ele é altamente incandescente, é muito assustador quando ele está perto. Eu já cheguei a ver, vamos supor, de uns 200, 300 metros, lá em Atibaia, numa noite com um outro rapaz, né? A gente estava em vigília, aquela coisa começou a vir para perto, e quando começou a vir para perto, ele solta a faísca que nem solda, entendeu? E aquilo é perigoso, entende? Não é uma máquina leve, inofensiva, né? Então, por exemplo, vamos supor... É enorme, né? Nem sempre, pode ser pequenininho, pode ser fusca. Alguns meses atrás eu fiz uma entrevista que o pesquisador me confirmou uma notícia que acho que foi no Chile, se não me engano, que teria uma nave em cima do Brasil com uma extensão de 450 quilômetros. Isso é verdade? Olha, existe nave-mãe. Nave-mãe, ela orbita, né? Nave-mãe não desce. Mais de 400 quilômetros, é grande pra caramba. Inclusive, existem casos lá em Marte, né? Que acho que a sonda... Qual era a sonda que foi... não era Curiosity, era uma das Voyagers. Não era Voyager. Uma sonda lá qualquer passou por Marte e aí você via uma sombra de uma coisa cilíndrica, assim, muito imensa, passando por cima da onde estaria aquela sonda, e aí, de repente, a sonda terrestre apagou, fez tsh, e nunca mais funcionou. Quer dizer, eles quebraram aquilo propositalmente.
Mas é muito comum, sim, naves-mães. A nave-mãe não aterriza, a nave-mãe solta os UFOs. Os UFOs, esses discos voadores, podem ter de 2 a 50, 100 metros, 200 metros. É como se fosse um porta-aviões, né? Então, no caso, seria a nave-mãe que estava em cima do Brasil? Tem que ser uma nave-mãe para fazer isso. É monstruosa. A nave-mãe a nave-mãe é um país inteiro dentro de uma nave. Por exemplo, tem jardins, tem tudo, né? Tem casas, tem hospitais, tem tudo que eles precisam lá. Elas são grandes naves-mães, elas são grandes plataformas que funcionam como cidades completas. São grandes mundos andando. Né? Tem zoológico lá dentro, eles têm zoológico de bicho da terra, dizem até que já viram dinossauro dentro de nave-mãe. E tem cachorro, essas coisas, não? Isso é fácil, você tem dinossauro. Mas para ver se tem os daqui. Que a gente não tem mais dinossauro, né? Não, então. Teoricamente, eles teriam salvo alguns dinossauros há milhões de anos ou reconstituído o DNA deles. Quais os tipos de bicho que eles poderiam ter? Qualquer animal. Eles podem pegar qualquer animal a qualquer momento e fazer um zoológico. Levar para lá, pôr num ambiente. Ô, Chico, e o nosso DNA realmente é deles? Eu acredito que o DNA é universal, como eu falei. Então, por exemplo, o DNA dos Anunnaki, dos humanos, dos reptilianos, dos Greys parece ser intercambiável, né? Parece que tudo, na verdade, deriva da mesma semente, né? Porque se você pode cruzar Grey com humano, é porque tem DNA em comum, né? Penso eu, né? Como é que você ia transgredir a ciência a esse ponto de você pegar se fosse uma outra molécula que não o DNA e fazer a procriação, né? Ô Chico, agora tem esse governo negativo mundial, é feito por quem? Pelos reptilianos? Por quem? Você já responde. A gente vai para um break rapidinho, tá? Galera do Instagram, pode fazer sua pergunta. Ele vai responder já já. demaistv.com.br. Chico, já chegaram algumas perguntas aqui. Oba! Mas vamos só responder a que eu fiz, que a galerinha está esperando, que é sobre o governo negativo mundial. Governo oculto, Illuminati, né? Outra arte do David Icke, né? Ele coloca sempre que já que os reptilianos são os donos do mundo e a rainha e todas as pessoas poderosas são reptilianas, eles estariam trabalhando contra a humanidade, sempre fazendo maldade, né? Sempre com a função de que a humanidade se tornasse cada vez mais frágil e mais indefesa e mais dependente. Eu não acredito nisso. Evidentemente, não sem puxar a brasa para os reptilianos, mas realmente eu acredito que a humanidade está, na verdade, muito perdida, né? Muito desgovernada. Eu não acho que... Não precisa de reptiliano para fazer a humanidade sofrer. Por milhares de anos, o processo evolutivo de uma civilização é doloroso. Existem guerras, existem conflitos. Eu não acho que reptiliano é o diabo que faz tudo que é ruim, né? Eu não acredito nisso, por princípio. Eu acho que é uma raça, uma espécie alienígena que talvez realmente não gosta do ser humano, eu sei que não gosta, mas que está lá, está no espaço, está no planeta deles. Tem interesse na Terra? Tem, entendeu? Mas não precisa fazer isso. Agora, eu ouvi uma entrevista de um cara que eu acho que, se eu não me engano, era um Rothschild, um desses que são considerados Illuminatis, né? Que eles falam assim, vocês têm um plano secreto? Perguntaram para ele assim, você tem um plano secreto para escravizar a humanidade? Um plano secreto para diminuir a população? Você é um monstro que quer escravizar a humanidade, né? E ele falou assim, eu gostaria que existisse algum plano, né? Nós nem sabemos o que fazer com a humanidade. Né? Eu gostaria que se existisse um plano qualquer, já estaria ótimo. Ele falou assim.
Quer dizer, ele quis dizer assim que a humanidade assim está saindo do controle, né? Você tem superpopulação, você tem conflitos, você tem exaurimento dos recursos e tudo mais, eles não sabem onde isso vai dar. Não é fácil. Aliás, está saindo bem do controle, né, Chico? Exato, então eu não acredito nisso, não. Tem uma perguntinha aqui da Nadir, de São Paulo. Obrigada, Nadir. Ela pergunta o seguinte: como os reptilianos se infiltram entre nós? Então, segundo o Ike, eles se infiltram pelas famílias nobres, né? Que é a questão de sangue azul, que seria, a gente entende como simbólico, né? O sangue azul, que na verdade seriam as famílias reptilianas, que desde o Antigo Egito, desde a Roma Antiga, já estariam se preservando entre si para manter o poder. Isso é uma visão. Eu particularmente acho que as pessoas que têm reptilianidade, vamos dizer assim, são pessoas que têm, em geral, não genes reptilianos, mas um espírito reptiliano. Eu sou um espiritualista, eu acredito em reencarnação, eu me considero uma reencarnação de reptiliano, porque é o que eles disseram para mim, né? E eu estou acreditando no que eles me disseram. E as pessoas, quando elas têm uma alma reptiliana, elas têm uma certa estranheza, assim, elas têm uma certa... elas ficam meio alheias ao mundo humano. Elas Você tem alma reptiliana? É o que eles disseram para mim. É por isso que o livro se chama Conversando com os Reptilianos. No livro, o auge do livro... Mas você sente? Sinto. O que você sente? Eu sinto que eu sou reptiliano. Eu sinto que... Ela falou assim para mim na conversa. Ela falou assim, é muito triste ver você tão feio. Eu falo assim, mas um dia você vai morrer e você vai voltar a nós. E você vai voltar à sua verdadeira beleza. E ela me mostrou um espelho e eu me vi um réptil. Ela falou assim, essa é a sua verdadeira aparência. É isso que nós esperamos de você. Quando você morrer, lá no lado espiritual, vai lhe ser dada a escolha entre um portal para continuar humano e um portal para voltar a nós. Você escolhe. Mas eu sei que você vai fazer a boa escolha. E você sente? Eu sinto, me sinto plenamente reptiliano. Tá bom. A Luana está me entregando mais algumas perguntas. Viu, Obrigada, Lucimara? Luana. Plenamente reptiliano, assumido sem nenhum pudor. Tem gente que teria vergonha, eu não tenho. Eu realmente gosto. Não tem que ter, né? Não, porque todo mundo fala mal, né? Só não vai comer gente, né? Não, eu não gosto de comer gente. Eu sou vegetariano. Chico, a Nalva, de BH, ela faz uma pergunta interessante. Os reptilianos, eles pertencem a uma sociedade secreta chamada a Elite? Não é elite, os Illuminatis, né? Fala um pouquinho sobre os Illuminati. Illuminati, a verdadeira sociedade Illuminati foi fundada pelo Adam Weishaupt no século XVIII. E os Illuminatis, na verdade, não tem nada a ver com isso. No século XVIII foi o século do iluminismo, ou seja, a Revolução Francesa, a ideia do estabelecimento da República, o fim da monarquia absolutista. É muito curioso que hoje em dia as pessoas falam de Illuminati se referindo à rainha da Inglaterra, quando os Illuminatis, na verdade, foram os responsáveis, uma das sociedades maçônicas, tipo maçônica, que se juntava para derrubar a monarquia, né? Um desconhecimento muito grande do que é o Illuminati. O Illuminati era um grupo que se ocupava de apressar o progresso da sociedade, acabando com a monarquia. Mas é um grupo do mal. Não, eu não acho. O rei da Bavária, ele... Tudo que eu leio sobre os Illuminati... Então, mas é o Ike. O Ike, ele é um cara que cola, entendeu? Ele pega, sei lá... ele cola, faz colagens. Ele chegou a dizer... Eu acho que, para mim, ele é... Eu não gosto dele, né? Não preciso nem dizer. Mas ele chegou a dizer que a Lua era, na verdade, como a Estrela da Morte do Star Wars. Quer dizer, ele assistiu Star Wars, Guerra nas Estrelas. Tem aquela bola que o Darth Vader destruía planetas e que, na verdade, a Lua não é autêntica, não é um satélite autêntico, é uma nave redonda disfarçada. Eu acho ele muito doido, entendeu? Eu acho que... Eu sou ufólogo... e também um contatado, se eu me considero um reptiliano, mas eu tento manter um pouco de bom senso. Tem coisas, entendeu? A Terra é plana. A Terra não é plana. As naves os foguetes já saíram da Terra, já viram que a Terra não é plana. Todo mundo sabe disso. Aí tem gente, não, mas não tem, mas saiu uma teoria, a Terra é oca, também não concordo.
Entendeu? Então, por exemplo, tem coisas... tem os intraterrenos, né? O intraterreno ele estaria morando abaixo do solo, mas não necessariamente no lado... Eles não são de dentro do centro? A Terra oca seria assim, a Terra seria como se fosse um globo vazio, né? Isso não faz sentido porque os planetas, quem conhece um pingo de astronomia, sabe que o acúmulo de poeira cósmica vai formando uma bola, que a bola é o planeta, né? Então, se ela fosse oca, ia estar cheia do que lá dentro? De ar, né? Então, para mim, isso tudo é acientífico. Eu acho que a gente não precisa... A gente pode acreditar em ufologia, pode acreditar em reencarnação, pode ser, sei lá, quem é espírita ou espiritualista, mas não precisa jogar a ciência fora, né? Negar Chico, tudo que é ciência. O Lucas de São Paulo, ele faz uma pergunta interessante, eu gostei. Pergunta, de que se alimentam eles? Aí está um mistério, né? Eles têm essa fama de que comem, tem os reptilianos carnívoros que comem gente, tem reptilianos que comem, são herbívoros, eles não me deixam saber. Sinceramente, eles nunca me falaram o que eles comem. Entendi. Eu acho que deve ser meio chato esse assunto. A hierarquia deles, como que funciona? Ele está perguntando, Lucas. Profundamente hierárquico. O mundo reptiliano, ele tem uma realeza, ele é monárquico. E, pelo que eu aprendi, eles me ensinaram algumas poucas coisas do mundo reptiliano, que as fêmeas mandam, entendeu? Então, é uma monarquia, mas é uma monarquia matrilinear, é a rainha, a imperatriz que manda, não os machos, os homens. Os homens, os reptilianos machos, vamos dizer, os homens reptilianos, ou os reptilianos, eles mais ou menos são como a mulher na Terra. Eles têm uma certa submissão às fêmeas. E as fêmeas é que são rainhas, que são imperatrizes e lutam, né? Eles sempre me disseram isso, que eles lutam até a morte pela primazia. A que ganha faz um casaco com a pele da outra. Ah, entendi. O João de São Paulo pergunta se a origem dos reptilianos tem alguma ligação com a nossa. Com a sua tem, né? Não, no meu caso, uma ligação espiritual. Aqui na Terra eu sou humano, né? Eu não sou um holograma disfarçado, né? E nem tenho genes reptilianos de fato. Mas eu acredito que os reptilianos têm alguma origem a ver com a Terra, se você acreditar na teoria do dossiê Lacerta, né? Para mim, eu entendi como uma espécie extraterrestre. Então, não teria diretamente relação com a Terra. Ô, Chico, é uma pergunta que eu faço sempre. Quando que eles vão se apresentar para a raça humana? Por que essa demora? Essa polêmica que todo mundo fala, uns creem, outros não, e não rola nunca. Olha, se continuar assim, nunca. Porque os extraterrestres, na verdade, eles querem retardar esse contato e não apressar esse contato. Por quê? Porque toda vez que uma espécie se eleva à condição cósmica, ela carrega consigo uma série de problemas. Então, por exemplo, quando a humanidade estiver viajando no espaço, ela vai trazer uma série de encrencas para os extraterrestres, porque o ser humano também não é uma flor que se cheire, né? Até os reptilianos falam assim, por que eles falam tão mal de nós se eles parecem muito conosco? Né? A raça que mais parece com o ser humano é o reptiliano, entendeu? Cobiça, briga, competitividade. Então, por exemplo, se os reptilianos já dão trabalho para a Confederação de Planetas, o humano também vai dar trabalho. Então eles preferem que a humanidade apure mais, vamos supor, ao longo de alguns séculos, apure mais a sua organização social, os seus direitos humanos, o seu respeito aos outros, a sua... vamos dizer, se pacifique internamente antes de fazer contato com o ET. Então eles deixam assim que o ser humano resolva os seus problemas antes de fazer contato com o ET e ir para o espaço e ficar incomodando lá. Eu acho que nesse nosso tempo de vida a gente não vai ver isso. Escuta, Chico, e por que está agora um bochicho grande em relação ao ano de 2019? O que vai rolar em 2019? Aí já é uma profecia do Chico Xavier, né, que seria a data limite. Que se a humanidade não se destruir numa guerra nuclear entre esses 2 próximos anos, ou se ela não entrar numa guerra mundial, uma terceira guerra mundial, que pode não ser nuclear, mas que vai ser mega devastadora, né? A humanidade teria passado uma prova de fogo. Segundo Chico Xavier, Jesus Cristo
teria, no mundo espiritual, negociado uma prorrogação de 50 anos, porque em 69 foi a crise dos mísseis com Cuba e os Estados Unidos, que quase virou holocausto nuclear, né? Então Jesus teria falado, dê mais 50 anos de chance para eles, né? Passado esse tempo, talvez os extraterrestres começassem a se mostrar mais abertamente. Segundo Chico Xavier, né? É uma profecia. Entendi. Chico, uma curiosidade. É possível incorporações de reptilianos em centros espíritas? Pode. Eu já ouvi falar de pessoas ou de qualquer outro tipo de ET? Eu já vi canalização de extraterrestre, eu já vi pessoas recebendo. Claro que toda incorporação é discutível, né? Você pode ter uma pessoa que está, vamos supor, fazendo um animismo, né? Como os espíritas falam, tá meio que viajando na maionese. Mas eu já vi coisas muito estranhas. A energia de um extraterrestre é muito estranha. Quando você está num lugar que vai passar um UFO, num lugar que tem ET, você sente uma coisa muito estranha, uma vibração muito estranha. Eles não são seres. O extraterrestre mesmo, ele tem uma energia muito forte e que faz você passar mal. Pessoas vomitam, pessoas desmaiam, entendeu? Porque... Engraçado. E eu li várias vezes também que, através dessa energia forte, eles fazem com que você perca o medo, que você encare a conversa por telepatia ou não. Mas eu li isso. Não, absolutamente verdade. Absolutamente verdade. É muito curioso que, por exemplo, esse gritinho, esse pânico que dá na pessoa, é só quando ela vê o ser chegando. Mas o ser, quando ele olha nos olhos do ser, o ser tem um poder hipnótico e a pessoa acalma. É mais ou menos parecido. Eu tenho um gato. O gato, eu fiquei furioso uma vez. O gato conseguiu pegar um passarinho. E ele olha pro passarinho, e quando eu cheguei em casa, o passarinho já estava morto. Eles ficam olhando pro passarinho assim, o passarinho vem. Atrai, né? O extraterrestre, ele tem esse poder de domínio do ser humano. Ele pode olhar para você e falar assim, vem. Você vai. E assim, e a linguagem deles é só por telepatia? Porque eu vi um vídeo também na internet do Papa, João 23, se não me engano, que ele... Conversou telepaticamente. Conversou, né? E foi por telepatia, porque o assistente dele, aquele que fica o tempo todo com o Papa, foi que deu depoimento e falou que eles ficaram 20 minutos conversando, e até no final da conversa foi bacana, porque ele falou um monte de coisa bonita e disse, mas todos nós somos filhos do mesmo Deus. Sim, que a criação é única e que o universo tem a mesma raiz. E que, na verdade, aquela frase do Cristo, né? A casa do Pai tem muitas moradas, é exatamente isso. Todos somos um. Todos somos um. Não existe só a humanidade como filho de Deus ou como criação exclusiva ou favorita de Deus. Isso é uma grande pretensão da humanidade. Agora, Chico, qual é o benefício que os reptilianos trazem para a humanidade? Eu não sei até agora não vi, hein? Eu não sei se tem benefício, não. Eu acho que é inevitável esse contato. Eu acho que a humanidade... O Dalai Lama falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim, um dia teremos contato com extraterrestres. E a partir desse contato, novos problemas. Quer dizer, não é que você vai ser bom. Vai acontecer. Para melhor e para pior. Tecnologia, sem dúvida. A tecnologia a gente já está recebendo. Esses celulares que a gente usa, esses smartphones, são criação de Gray. É um empréstimo dos Grays de tecnologia. Você não conseguiria progredir tão rápido. Em 20, 30 anos, você sair de um rádio para isso. Né? Entendi. Fazer uma pergunta que eu faço normalmente para todos os pesquisadores. Politicamente, os ETs dominam o mundo? Eu não acredito nisso. Não. Eu não acredito nisso. Eu acho que eles dão suporte, às vezes, a alguns grupos. Eles oferecem para governos uma aliança. No caso dos Estados Unidos, eles escolheram, eu acredito, os Estados Unidos para dominar o mundo. Mas eu não acho que eles vão lá e pegam o lugar do presidente e se passam por... Entendeu? Eu acho que isso é uma fantasia. Eu acho que o ser humano para eles nem é tão importante assim para tudo isso. Entendi. Existe alguma agenda dos reptilianos com a Terra ou é boato?
Olha, aí eu vou falar o que eles me falaram, né? Pelo encontro, né? O interesse deles é comercial. Entendeu? É fazer da Terra... Porque existe uma lei que o planeta Terra pode escolher com quem se associar e a Federação de Planetas protege. Então, o que fizer negócio primeiro fica dono do monopólio. Entendeu? E para isso, os reptilianos teriam um grande interesse em serem os primeiros a serem aceitos e serem vistos como amigos da humanidade e negociar e ter influência sobre o planeta, de uma certa forma, anexar a Terra ao império deles. E qual a mensagem deles? Não é uma mensagem, é um interesse. Qual é o foco deles? O foco deles é influência. Influência sobre planetas. Os reptilianos me disseram que eles têm mais ou menos uns 280 planetas de posse deles, protetorados, colônias, entendeu? E fazer desse sistema solar também aumentar. É mais ou menos como, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a Rússia tentam anexar países, né? Chico, é muito parecido. Outro dia eu li que na NASA tem quase 100 espécies de ETs. Aí tem um ufólogo que vem e fala, não, tem muito mais do que isso. Outro fala, não, tem pouco menos. Afinal, tem 3, tem 4, tem 100. Afinal, qual que é a sua verdade? A gente não sabe. A NASA é muito poderosa. Se alguém sair da NASA para contar isso, essa pessoa morre. Entendeu? Então não existe alguém que saiba exatamente a que ponto o governo americano está nessa pesquisa e quantos ETs já foram catalogados e o que eles realmente sabem, só quem está lá dentro sabe, e é uma máfia. Quem entra, quem sai, não sai. Entendi. Entendeu? Eu não acredito que uma pessoa tenha esse tipo de informação do governo americano e possa ir na televisão falar. Eu não acredito nisso. Entendi. Eu perguntei politicamente porque eu vi um depoimento de uma ministra russa, que eu sempre falo aqui, porque eu achei forte, e ela diz isso. Ela diz que o mundo é comandado por eles. Num certo sentido, sim e não. É a ministra russa. Sim. E o Medvedev também falou isso. Mas sim e não. Né? Politicamente, domina a Terra, não diretamente, domina pelos governos, né? O que eu quero dizer é isso. Não é que, por exemplo, que eles são, por exemplo, ou Putin, ou Bush, ou Trump, ou... Entendeu? Eles não são extraterrestres. Os extraterrestres dão os pitacos. Falam assim, olha, a gente quer que você faça isso. Entendeu? Aliás, eles não falam com os presidentes, eles falam com os militares. Quem manda no mundo são os militares. Que são comandados por ele. É isso que deixaram claro. Só que é inversão. Na verdade, quem manda no presidente são os militares. Não é o presidente que manda nos militares. O Jimmy Carter ele quis ver o que os militares tinham de UFO e o general falou assim, senhor Jimmy Carter, senhor presidente, o senhor é apenas o presidente dos Estados Unidos. Nossa, eu estou acima de você. Enquadrou. Falou assim... Se eu não me der, eu não te devo satisfação. Ixi, aí ele também não viu, ele poderia ter visto para contar um pouco, né? Porque ele tinha visto um UFO e ele ele fez na campanha dele que ele ia abrir os arquivos. Quando ele chegou nas patentes militares, nos supragenerais lá, os caras falaram assim, mas senhor Jimmy Carter, o que o senhor pensa que é? Você é só o presidente dos Estados Unidos. Por que escondem tanto? Porque... que saco, não. Não, infelizmente tem um bom motivo. Tem 2 motivos. Foi uma conversa que o Eisenhower teve com a CIA, e a CIA decidiu que ia negar o fenômeno ufológico nos anos 50, e daí para frente nunca mais foi. E agora fica difícil voltar atrás. Isso, século passado, né? Milênio passado. Há 70 anos atrás. Mas, infelizmente, eles mantiveram a postura. E por que disso? Porque os militares têm um grande interesse em construir o UFO. Então, por exemplo, construir o UFO em segredo militar, é muito mais interessante do que dizer para a população que o ET existe. Entendeu? Eles não ganham nada em fazer isso. Ao dizer que ET existe, eles iam dizer só uma coisa, nós somos indefesos perante o ET. Se eles disserem que o ET existe, a população americana fala, o que você pode fazer por nós? Fala, nada. Chico, embora a maioria dos países já assumiu, né?
a presença deles. É aquela o Chile coisa. passa o dia inteiro, né? Matéria dele. México. Não, é aquela coisa. Os Estados Unidos é que fica nessa marra de negar que. Entendeu? Mas os próprios extraterrestres estão erodindo pouco a pouco. Eles vão aparecendo aqui e ali. Hoje em dia, praticamente, quando eu falo que eu acredito em UFO, praticamente quase todo mundo fala, eu já vi, o meu primo viu, não sei quem viu. Sempre tem alguém que tenha realmente uma história e uma maioria também que não conta de medo porque vão achar que são loucos e acabam guardando para si. O governo americano foi bem sucedido nessa coisa, de fazer a pessoa que acredita em UFO passar por louca. Então é isso que eles conseguiram, porque eles conseguiram pelo menos, vamos dizer, desmontar a ufologia. Galera do bem, é isso. Nós conversamos aqui com Chico Penteado, mestre em reptilianos, hein? E diz que é um. Ele disse que ele é um. Ele disse, né, Chico? Eu digo, vou dizer isso até morrer. Obrigada pela sua presença. Agradeço pelo demais. seu carinho aí. A porta está aberta para quando você quiser, você venha para a gente orientar, para a gente informar essa galera do bem aí. É um grande prazer. Galera, não se esqueça, me siga no Instagram, @LucimarAparisi, e todos os sábados, às 12 horas, o meu programa na Rede Brasil de televisão. Não perca. Instagram, galera do Instagram, um beijo, obrigado aí pela companhia. E até terça, às 13 horas, aqui, na demaistv.com.br.